Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E digo a meu escravo: faze isto, e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimo Padre Alan, povo de Deus, a primeira leitura nos mostra que a história da salvação sempre foi permeada por oscilações, por perseguições, por tribulações. Mas quero mostrar a cada um de nós também que nunca faltou a luz do Senhor para iluminar o caminho daquele povo. Nos dias de hoje também isso não é diferente. Se nós temos esta confiança e esta fé de que esta luz ainda continua a iluminar os nossos passos, seja a tribulação, seja a enfermidade, seja qualquer momento difícil que você está passando, você vai passar em paz, porque Cristo nos traz a paz, e Ele nos faz passar isso com serenidade. Aquele que confia no Senhor, conforme a primeira leitura, não entra no desespero. O verdadeiro cristão que segue a Cristo está embasado na esperança. E entramos no tempo do Advento com esta perspectiva de esperar o Senhor que vem. E por isso, meus irmãos, o Evangelho nos fala sobre a fé do centurião, que era um pagão, não é? Considerado pelos judeus uma pessoa impura. E causa espanto em Jesus a fé deste pagão. Todavia, a fé deste pagão é manifestada como uma fé muito grande, uma fé convicta, uma fé determinada e sem pretensões. E o que tem a ver comigo e com você? Está mostrando que aquele que é cristão, batizado, é para que nós não percamos esta fé, que hoje o Evangelho nos mostra de um pagão, que não estava no meio ali, que caminhava com Jesus, mas ele escutou falar desse Jesus. E por isso, meus irmãos, ele reconhece que o povo eleito é o povo de Israel, mas também o centurião sabe que o poder de Deus manifestado em Jesus não tem qualquer limite. E é isso que a palavra de Deus quer nos falar hoje, que o Evangelho não tem limites. O advento é para mostrar que Jesus já veio até nós, mas que muitos ainda não o conhecem. E nós que somos batizados, que temos esta fé em Cristo, precisa também se espelhar nesta fé de alguém que não acreditava em Jesus, mas que depois ali, vendo tudo que Jesus realizava, não é, percebe-se que em Jesus
há a graça de Deus, há o poder de Deus. E por isso, meus irmãos, o centurião não exige nada de Jesus, mas está disponível para aceitar aquilo que Jesus pode realizar na vida dele. E o que isso nos ensina? Que a nossa fé precisa ser desta maneira. Nós precisamos seguir Jesus, estar disponível, mas não exigir nada. Se Jesus quiser realizar, Ele realizará. Se Jesus não realizar, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor. Por isso, a nossa fé precisa ser uma fé madura, uma fé convicta, uma fé determinada, que faz com que eu caminhe, mesmo quando Deus não atende aquilo que eu peço. Por isso, meus irmãos, nós precisamos não limitar a nossa fé naquilo que Deus pode realizar na nossa vida, mas caminhar na esperança e na confiança de que Deus não nos abandona. E por isso, meus irmãos, minhas irmãs, o que o Evangelho nos traz como pano de fundo? Fé, confiança e humildade, para acolher a vontade de Deus em tudo em nossas vidas. Seja o momento difícil que você possa estar passando, seja a tribulação que você possa estar vivendo, mas eu continuo confiando porque a luz de Deus continua a iluminar os meus passos. E nós estamos entrando neste tempo do advento na espera daquele que virá nos libertar. Como nós ouvimos esses dias na palavra de Deus, no Evangelho, onde ali dizia que a salvação está mais próxima, a nossa libertação. E é esta fé que nós precisamos, gerir dentro do nosso coração, para nós continuarmos e caminharmos, nessa certeza de que Cristo voltará, que a sua segunda vinda é iminente e quando Ele vier, Ele possa olhar para a terra e dizer, graças ao Evangelho que foi anunciado, hoje eu posso contemplar um povo de fé. Jesus espera isso de nós, encontrar um povo de fé, confiante e humilde. Peçamos esta graça nesta tarde, nesta Eucaristia, sempre recordando que em toda a história da salvação foi assim, altos e baixos, mas nunca faltando o favor do Senhor para as nossas vidas. Que a segunda vinda de Cristo possa nos ajudar a amadurecer a nossa fé e amadurecer a nossa esperança. A nossa esperança está nesta verdade. Cristo voltará e Ele voltará para nos libertar de todo mal e de todo pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.